Já pararam para pensar nisto? Temos iPhones, inteligência artificial e lasers. No entanto, por que é que ainda não conseguimos replicar o que foi feito há 4.500 anos? Dizem-nos que são apenas túmulos, pilhas de pedras empilhadas por governantes vaidosos. Mas, se olharmos mais de perto, a versão oficial começa a desmoronar-se mais depressa do que um papiro antigo. Olá a todos! Hoje, vamos deixar os manuais escolares de lado, porque aquilo que vos vou mostrar não está lá escrito. Reuni 20 segredos das pirâmides que fazem os arqueólogos revirarem os olhos. Vamos falar sobre tecnologias que parecem pura magia, sobre matemática que estava à frente do seu tempo e sobre marcas de ferramentas que, na Idade do Bronze, simplesmente não podiam existir. Estão prontos para descobrir o que as areias do tempo nos andam a esconder? Então, vamos a isso. Antes de passarmos aos segredos em si, façamos uma rápida recapitulação do que sabemos. A egiptologia oficial defende que a Grande Pirâmide de Khufu, ou Quéops, tem cerca de 4.500 anos, pertencente à época do Império Antigo. Crê-se que os egípcios só usaram cinzéis de cobre, martelos de pedra e cordas de cânhamo. Nada de ferro, nada de rodas, no sentido que lhes damos hoje, e zero gruas. Apenas dezenas de milhares de trabalhadores, entusiasmo e muito, muito tempo. Mas quando começamos a analisar os detalhes de engenharia, esta imagem de construção primitiva desfaz-se. A escala do trabalho é, simplesmente, inacreditável. São 2.300.000 blocos de pedra. E não estamos aqui para discutir como é que eles arrastaram as pedras, mas sim para olhar para as anomalias que o trabalho humano daquela época não consegue, de forma alguma, explicar. Portanto, vamos analisar isto ponto por ponto. Comecemos pelo facto mais óbvio, mas, ainda assim, inacreditável. A orientação pelos pontos cardeais. A Grande Pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com uma precisão assustadora. O desvio é de apenas 3/60 de um grau. Para se ter uma ideia, o famoso Observatório de Paris, construído no século XVII, já com o auxílio de telescópios e instrumentos sofisticados da época, apresenta um desvio 2 vezes superior. Imaginem só. Construtores antigos, sem bússola, porque a bússola só seria inventada milênios depois, identificaram o norte verdadeiro com mais precisão do que astrônomos europeus da época do Iluminismo. Como é que isto foi possível? Terão usado as estrelas? É uma possibilidade. No entanto, este nível de precisão exige mais do que simples observação. Exige instrumentos de precisão colossal na altura de assentar as fundações. Isto não é apenas sorte. É um feito de engenharia que roça o fantástico, mas há um segundo segredo que, muito provavelmente, você não vai notar mesmo estando de pé, bem em frente à pirâmide. A pirâmide de Quéops não tem 4 lados. Tem 8. Sim, ouviu bem. Cada uma das 4 faces é, na verdade, ligeiramente côncava no centro, como se fosse uma lente gigante. Este ligeiro afundamento é tão subtil que não pode ser visto do chão. Só é possível notar este fenômeno do ar, e apenas em dias específicos do ano, nos equinócios, quando o Sol incide num ângulo particular. É nesse momento que metade de cada face fica iluminada, enquanto a outra metade permanece na sombra. Mas por que complicar tanto a construção? Afinal, erguer uma parede direita seria muito mais simples. Alguns engenheiros acreditam que isto garantia mais estabilidade, enquanto outros defendem que está relacionado com calendários astronômicos. Mas o facto é inegável. Trata-se de uma decisão arquitetônica deliberada e incrivelmente complexa. O terceiro ponto da nossa lista é o responsável por acalorados debates entre químicos e historiadores que se estendem por décadas. Estamos a falar da teoria do betão geopolimérico. Oficialmente, os blocos foram extraídos das pedreiras. No entanto, o professor Joseph Davidovits descobriu no interior dos blocos de calcário das pirâmides vestígios surpreendentes: cabelo humano, bolhas de ar
e minerais que naquela combinação específica não são encontrados nos depósitos naturais de Gizé. A sua teoria sugere que parte desses blocos não foi cortada, mas sim moldada diretamente no local, tal como o betão moderno. Isto explicaria o incrível ajuste entre as pedras, onde não é possível inserir sequer a lâmina de uma faca. A massa líquida simplesmente preenchia o espaço de forma perfeita. Se esta teoria for verdadeira, os egípcios foram, na verdade, os maiores químicos da antiguidade, e nós perdemos o segredo do seu betão por milhares de anos. O quarto segredo, frequentemente ignorado. Na Grande Pirâmide, e na verdade, nas outras pirâmides de Gizé, nunca foram encontradas múmias. Absolutamente nenhuma. Tudo o que vimos nos filmes é ficção artística, ou então, são descobertas feitas no Vale dos Reis, um local completamente diferente e construído muito mais tarde. Os sarcófagos encontrados nas pirâmides, quando foram abertos pelos primeiros exploradores, estavam vazios. Mais ainda, o sarcófago na Câmara do Rei parece que nunca foi usado para um enterro. É rude, sem inscrições e sem tampa. Isto levanta uma questão lógica. Se não eram túmulos, o que seriam? Seriam talvez cenotáfios, ou seja, falsos sepultamentos. Ou estas máquinas gigantes teriam, afinal, tido um propósito completamente diferente, sem qualquer ligação com a morte. Vamos em frente. O quinto facto é o próprio sarcófago de granito na Câmara do Rei. É feito de uma peça única de granito de Assuão, com uma tonalidade achocolatada. Mas há um senão. As suas dimensões são maiores do que as passagens que dão acesso à câmara. Isto só pode significar uma coisa. A pirâmide foi construída em torno deste sarcófago. Primeiro, colocaram-no lá, e depois ergueram as paredes e o teto. Mas o mais surpreendente são os vestígios de processamento. No granito, existem marcas de perfuração tubular. O engenheiro Christopher Dunn, ao estudar estas marcas, concluiu que a broca penetrava no granito com um avanço de 1/10 de polegada por rotação. Para se ter uma ideia, as brocas diamantadas modernas funcionam mais devagar. Para atingir tal resultado, é necessária uma pressão de várias toneladas e vibração ultrassônica. Com uma broca de cobre e areia, isso é impossível de replicar, mesmo que tivessem tentado durante 3.000 anos. O sexto segredo não é sobre a pirâmide em si, mas sim sobre o seu eterno guardião, a esfinge. Geólogos que analisaram a erosão no corpo da esfinge e nas paredes da vala à sua volta, afirmam que essas marcas foram causadas pela água. Não pelo vento e areia, mas sim por torrentes de água da chuva. Os sulcos verticais evidenciam chuvas torrenciais que assolaram o Egito ao longo de milhares de anos. Contudo, o clima do Saara tornou-se árido por volta do 3º milênio antes de Cristo. Isto sugere que a esfinge pode ter sido erguida muito antes da era dos faraós, numa época em que o Egito era um jardim florescente. Algumas estimativas chegam a empurrar a data da sua construção para o 10º milênio antes de Cristo. Se isso for verdade, toda a cronologia da civilização desmorona. O sétimo ponto é a famosa correlação de Órion. A disposição das 3 pirâmides de Gizé não é por acaso. Elas replicam com extrema precisão a posição das 3 estrelas que compõem o cinturão de Órion. E mais, esta correspondência não só replica o posicionamento, mas também a luminosidade. As 2 maiores pirâmides correspondem às estrelas mais brilhantes. Já a terceira, a pirâmide de Miquerinos, é ligeiramente menor e está deslocada, tal como a terceira estrela, Mintaka. Os astrônomos calcularam quando exatamente as estrelas no céu se alinharam de forma tão perfeita com as pirâmides na Terra. E, mais uma vez, chegamos a uma data precisa, cerca de 10.500 anos antes de Cristo. Isto será apenas coincidência? Ou será que os antigos arquitetos quiseram perpetuar aquele momento específico gravado na pedra? Oitava curiosidade: anomalias térmicas. Em 2015, uma equipa internacional de cientistas
realizou uma análise termográfica das pirâmides. O que descobriram foi estranho. Certas pedras na base da Grande Pirâmide estavam significativamente mais quentes do que as restantes. A diferença de temperatura chegava aos 6 graus, um valor elevadíssimo para blocos de pedra. Isto pode indicar a existência de vazios ou corredores por trás desses blocos, por onde o ar circula livremente. Ou, como defendem os entusiastas de teorias alternativas, poderá haver algum mecanismo interno a funcionar que ainda está a gerar este calor. Para já, não há qualquer explicação oficial para este fenômeno, mas as manchas térmicas continuam a não desaparecer. O nono segredo, a grande cavidade. Em 2017, o projeto Scan Pyramids, utilizando a tomografia muônica, pense nisto como um raio-x para edifícios, detetou uma cavidade gigantesca dentro da pirâmide de Quéops. Esta cavidade localiza-se mesmo por cima da grande galeria e tem um comprimento de pelo menos 30 metros. É um espaço com as dimensões de um avião comercial. Não foram encontradas entradas para lá, e ninguém sabe o que se esconde no seu interior. Talvez estejam lá guardados tesouros a sério, ou pergaminhos milenares. Os arqueólogos têm receio de perfurar as paredes para não danificar o monumento. Por isso, por enquanto, só nos resta especular sobre o que esta câmara secreta realmente guarda. O 10º facto: a matemática da construção. Vamos simplesmente fazer as contas. A pirâmide é composta por 2.300.000 blocos. Foi construída ao longo de 20 anos, trabalhando 12 horas por dia, sem folgas ou feriados. Durante o ano inteiro, os trabalhadores teriam de assentar um bloco a cada 2 minutos e meio. A cada 2 minutos. Isto inclui extrair, esculpir, transportar, içar e instalar perfeitamente uma pedra de várias toneladas. E isto, 20 anos seguidos, sem parar. Mesmo com a logística moderna, isto parece uma loucura. Ou a construção demorou muito mais tempo, ou as tecnologias eram completamente diferentes, permitindo-lhes mover as pedras com uma facilidade inacreditável. O 11º segredo: o nivelamento do terreno da plataforma. A plataforma onde assenta a Grande Pirâmide está nivelada com uma precisão impressionante. Numa área que abrange vários hectares, o desnível total não excede os 2 centímetros. Imagine tentar nivelar o chão do seu apartamento, só que o seu apartamento tem o tamanho de 6 campos de futebol, e você não tem um nível a laser, apenas paus e água. Mesmo na construção de fundações modernas para arranha-céus, são toleradas margens de erro muito superiores. Isto demonstra uma cultura de geodésia extremamente avançada, sobre a qual, por alguma razão, os livros de história costumam ser estranhamente omissos. O 12º segredo está escondido no subsolo. O Planalto de Gizé é, na verdade, um verdadeiro queijo suíço. Por baixo das pirâmides, há uma extensa rede de túneis, poços e câmaras. Algumas destas estruturas estão completamente inundadas. O lendário historiador grego Heródoto já escrevia sobre um lago subterrâneo sob as pirâmides e um sarcófago flutuando numa pequena ilha. Durante muito tempo, esta ideia foi considerada um mito. No entanto, investigações recentes confirmam a presença de enormes cavidades e camadas aquíferas por debaixo do Planalto. No chamado Poço de Osíris, que se estende profundamente na terra, foram descobertas água e vários sarcófagos. É bem possível que as descobertas mais fascinantes não estejam dentro das pirâmides, mas sim debaixo delas. O 13º facto: artefactos estranhos. No templo de Dendera, que não fica em Gizé, mas está inegavelmente ligado a essa cultura, existem baixos relevos que representam as chamadas lâmpadas de Dendera. A sua aparência é assustadoramente semelhante à de lâmpadas incandescentes elétricas gigantes, completas com cabos de alimentação que seguem na direção de um gerador, ou, se preferirmos, de um pilar JED. A ciência oficial defende que este é um símbolo do nascimento de um deus a partir de uma flor de lótus. Mas os engenheiros veem nisto um diagrama, um autêntico esquema técnico. Ora, se eles tinham eletricidade,
Isso explicaria a completa ausência de fuligem nos corredores profundos das pirâmides. Afinal, tochas deixariam marcas visíveis nos tetos, e essas marcas praticamente não existem. O 14º segredo: a acústica. A Câmara do Rei na Grande Pirâmide possui propriedades acústicas únicas. Se batermos no sarcófago de granito que lá se encontra, o som ressoa como um sino, emitindo a nota Lá. E essa ressonância prolonga-se por um longo período. Toda a construção da câmara foi projetada para amplificar frequências específicas. Alguns investigadores acreditam que isto era usado para a cura sonora, ou talvez para induzir os sacerdotes a estados alterados de consciência. O som ali é, literalmente, sentido pelo corpo. É praticamente impossível alcançar tal efeito acústico por mero acaso, apenas empilhando pedras umas sobre as outras. O 15º ponto: a secção áurea e o número π. Se dividirmos o perímetro da base da pirâmide pela sua altura duplicada, obteremos o número 3,14, ou seja, o número π. E isto com uma precisão impressionante de milésimos. Oficialmente, os gregos só descobriram o número π muito tempo depois. Além disso, nas proporções da pirâmide está codificada a razão áurea, ou o número φ. Os céticos argumentam que tudo isto é apenas coincidência, dizendo que se passarmos tempo a medir um monte de pedras, é natural que encontremos qualquer tipo de padrão numérico. Mas quando existem dezenas de coincidências desta natureza, e elas são conceitos fundamentais para a matemática, a palavra coincidência deixa de ser um argumento convincente. O 16º segredo: a resistência a sismos. O Egito está situado numa zona sísmica, e as pirâmides já sobreviveram a inúmeros tremores de terra. O segredo reside na sua construção. As pirâmides não são estruturas monolíticas, pelo contrário, são compostas por blocos com juntas e folgas, e algumas das câmaras internas possuem as chamadas câmaras de alívio de peso, localizadas sobre o teto. Isto permite que a estrutura se movimente, que respire sob a tensão, mas sem ceder. Além disso, a alvenaria utilizava um engenhoso sistema de encaixe, conhecido como macho e fêmea. É uma engenharia incrivelmente sofisticada, projetada para resistir por milênios. Os edifícios modernos raramente são projetados com uma vida útil superior a 100 anos, mas aqui temos a garantia da eternidade. O facto 17. Algo que confunde todos os turistas. No interior da Grande Pirâmide não há hieróglifos, não existem odes de louvor ao faraó, nem listas das suas conquistas, nem cenas do livro dos mortos. As paredes são absolutamente nuas e lisas. Isto é totalmente atípico para a arte egípcia, onde cada centímetro do túmulo era tradicionalmente coberto por gravações e relevos. A única inscrição existente é um cartucho de Khufu, pintado de forma grosseira à tinta, que foi encontrado numa câmara de alívio. Muitos investigadores questionam a sua autenticidade, suspeitando que se trata de uma falsificação realizada pelo seu descobridor, Howard Weiss, no século XIX. Afinal, por que razão o faraó que construiu o maior edifício do mundo não o assinou? O 18º segredo são as portas de Gantenbrink. Estreitos poços, dirigidos para cima, partem da Câmara da Rainha. Nos anos 90, um robô explorador foi enviado para lá e deparou-se com uma pequena porta de pedra, equipada com 2 puxadores de cobre. Quando o robô conseguiu perfurar um pequeno orifício para espiar, descobriu uma pequena câmara e mais uma porta. Afinal, por que razão construir condutas tão complexas e bloqueá-las com portas que contêm detalhes em cobre, se é impossível a passagem de um ser humano? Isto indica claramente uma função técnica específica, e não apenas um mero caminho simbólico para a alma. O 19º facto: a velocidade da luz. A coordenada central da Grande Pirâmide é de 29.979 graus de latitude norte. A velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 metros por segundo.
Os dígitos coincidem de forma quase perfeita. É certo que metros e segundos são unidades de medida modernas, mas a coincidência é tão exata que os conspiracionistas ficam em êxtase. Será que estamos a usar unidades de medida baseadas em conhecimentos muito mais antigos do que pensamos? E por fim, o 20º segredo. A teoria mais audaciosa. A pirâmide como um dispositivo tecnológico. Christopher Dunn postulou que a Grande Pirâmide seria, na verdade, uma gigantesca central de energia. O granito, com o seu elevado teor de quartzo, poderia funcionar como um material piezoelétrico. As águas subterrâneas gerariam vibração, enquanto os poços e condutas, onde foram encontrados vestígios de zinco e ácido clorídrico, injetavam reagentes químicos. Tudo isto poderia gerar energia, talvez sob a forma de micro-ondas, que seria depois transmitida sem fios. Embora pareça ficção científica, esta teoria consegue explicar quase todas as peculiaridades de engenharia que seriam totalmente desnecessárias ou sem sentido num mero túmulo. Que reviravolta, hein? 20 fatos, e cada um deles funciona como um desafio à versão oficial da história. Estamos acostumados a pensar nos povos antigos como meros agricultores, mas as pirâmides de Gizé nos gritam o contrário. Elas demonstram conhecimentos de astronomia, matemática, geodésia e engenharia que só agora estamos redescobrindo. Seriam tecnologias humanas esquecidas? Ou teríamos tido ajuda externa? Ou será que estamos apenas subestimando o gênio dos nossos ancestrais? Por enquanto, temos mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa é certa: faltam algumas páginas muito importantes nos nossos livros didáticos de história. Pessoal, muito obrigado por assistirem até o fim. Qual desses 20 fatos mais surpreendeu você? Deixem nos comentários. Eu leio todas as opiniões, mesmo as mais malucas. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e não se esqueçam de ativar o sininho. Até o próximo mergulho nos mistérios.